Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael. A gente vai falar um pouco sobre história da RPG no Brasil e hoje eu trouxe para conversar com a gente o Guilherme, o taverneiro. E ele vem trazer algumas características interessantes. Primeiro, falar um pouco sobre como se deu essa expansão, né, do RPG dentro da Grande São Paulo, né? Então, Guilherme, primeiro você começou a jogar RPG quando e onde? Tá, Bom, antes, sou de São Bernardo. Eu comecei a jogar em 94 com Aventuras Fantásticas, que a gente via o pessoal. Eu tinha entrado numa escola nova e eu via a galera nova e parte delas você tem que escolher um grupo, né, se associar e via aquela galera com os livros-jogos. E eu falei, não, é aqui que eu vou conversar, o que é isso? O que vocês estão jogando? E aí eles falaram, é RPG. Só que não era RPG, era do jogo. Mas naquela época tudo era RPG. Então, peguei emprestado o Cripta do Vampiro, na época. E aí eu descobri que era um livro que era um jogo que você escolhia os passos e beleza. E aí à medida que a gente foi mergulhando nisso, que a gente foi descobrindo junto, a gente caçava por oportunidade os lançamentos que apareciam. Então naquele ano eu lembro que saiu, não sei se saiu, mas a gente conheceu o Hero Quest e logo depois lançaram a Dragão Brasil número 3 falando sobre Hero Quest. E aí eu comprei a revista e descobri que tinha todo um universo de tipo, um monte de jogo diferente, que não era só fantasia, que era na verdade o que tinha me interessado, fantasia medieval. E aí foi aí que eu descobri que tinha um montão de jogo e aí eu fui, obviamente, pedir pra minha mãe comprar tudo, né? Porque era o que a gente fazia quando tinha 10 anos. Você frequentava alguma loja, assim, algum lugar? Você começou Sim, na escola? na escola. E naquela época que nem tinha umas livrarias de shopping, que era o único lugar que eu podia ir no começo. Você tinha quantos anos? 10. 10 anos. 10 anos. Tá. Era passeio de shopping que permitia. Mas você ia com a família, aí você falou que era na livraria. E tinha a famosa estante dos RPGs, que na verdade eram livros de jogos. Mas ali já tinha, como era uma distribuição boa que eles tinham naquela época, e era meio que uma febre, não sei, perto dos livros era. Pelo que eu me lembro, sim. Era, tinha uma estante dedicada para RPG, isso dizia muito, assim. E eu nem sabia que tinha loja especializada. Mas, quando a gente foi procurar, de novo, a Dragão Brasil serviu nesse sentido, porque tinha um anúncio de uma loja de RPG em São Bernardo, que era a Altene R, que era do Alfeu Marcato. Alfeu Marcato, ele é um autor que ele escreveu um livro sobre RPG na educação. Se me fala a memória, ele é psicólogo. Ele é. Então ele tem esse livro que inclusive muita gente procura, né? É um dos primeiros clássicos da RPG na educação. E era lá no Rude Ramos, para quem conhece São Bernardo. Para mim já era um trânsito considerável, porque não era algo exatamente perto de casa. Uns 10, 11 anos, né? E aí eu comecei a ir lá eventualmente, assim, sempre acompanhado dos pais, e eu não ficava muito tempo, mas dava para jogar alguma coisa. Minha mãe foi bem paciente comigo. Ela deixa aqui esses bando de louco cuidando do meu filho. Te deixava lá. E ela, ironicamente, ela falou com o Alfeu. Ele tava lá e assim, acho que de todas isso ajudou depois, quando eu tive que explicar que raio de jogo era esse depois do caso de Ouro Preto. Então, desde cedo, meus pais sabiam exatamente o que eu estava jogando. Eles tinham meio que uma noção de que é um jogo, um videogame de papel, vamos dizer assim. Então, nunca teve mistério nenhum. E aí, aos poucos, foi ali que eles falaram, não tem problema deixar meu filho aqui. Então, eventualmente eu ia na UTNR. Mas meu sonho era ir na Forbidden Planet.
Nunca fui. Nunca foi? Não. Tá, São Paulo era meio místico, assim. entendi. Isso aí, você comprou a Dragão Brasil na banca, assim, por acaso? Eu não sabia, passou... Voltando da aula de inglês, num sábado de manhã, eu vi o Hero Quest ali. Que eles usaram a imagem do jogo, que eu conheci o jogo, e foi uma revista que fala. E eu me identifiquei logo, assim, uma revista que fala de jogo da mesma forma que tinha as revistas que falavam de videogame. Ação games, exato, etc. Então, pra mim foi natural, assim, mas aí na hora que eu fui na banca, a caminho de casa sem querer. Não existia internet, né? Não, não tinha. E, bom, aí você começou, você falou que dificilmente você ia na loja. Você jogava onde? Eu jogava na escola. Na escola? Sim, a gente... No intervalo, Aventuras Fantásticas era aquele jogo simplão. A gente construía personagem em 5 minutos, começava uma aventura e ia aposento por aposento jogando, porque o intervalo que a gente tinha era 20 minutos, então dava pra jogar um encontro e era um por dia. Então... Os mesmos personagens, a cada dia você tinha um... Era uma cena do... Porque assim, na verdade, qual o problema era? A primeira vez que eu joguei, eu já comecei narrando. Tá. Não tinha quem me ensinasse a jogar RPG. Tá. Não, mas aí você pegou as aventuras que vinham do Saqueador de Charadas. No próprio RPG Aventuras Fantásticas, tinha Dungeoneer... Você só precisava... O que estava em itálico você lia em voz alta, e o que estava em letras normais você guardava para você até que os personagens fizessem alguma coisa. Então essa era a rotina. Então a gente jogava... a maioria das aventuras era a exploração de masmorra. Então era uma sala para cada intervalo. Depois a gente foi ficando mais cara de pau e a gente jogava... A gente matava a aula de educação física para jogar RPG. Tá. E aí você jogou Hero Quest e depois? Então, aí com a Dragão Brasil a gente sabia que tinha todo um mundo de que não ficava só na fantasia medieval e tal, e tinha o tal do GURPS, que foi o RPG que chamou a atenção, que na época eu achava que era um RPG de ficção científica, porque naquela mesma revista tinha uma aventura chamada Salvação da Terra, na Dragão 3, para GURPS. Então GURPS era ficção científica. E aí trouxeram o GURPS um belo dia. Aí eu já tinha, eu lembro que eu estava na 5ª série, porque a gente formou um outro grupo maior. Tá. E o cara tinha o GURPS. A gente começou a jogar, era fantasia medieval. E ele que mestrava? Ele que mestrava. O GURPS já era a 3ª edição, né? Não era a cabeça roxa. Não, era a terceira... Não, então, peraí. O da cabeça roxa a cabeça foi roxa a primeira edição. Foi a primeira do Brasil, mas era a segunda americana. Isso. Então, a segunda edição brasileira. Tá. Sim. Tá. Que é o capa preta. E aí foi um salto, né? Foi. Então, aí foi quando a gente... Acho que de todas as épocas que eu fiquei bitolado em RPG, essa foi a mais... a de descoberta, e a gente foi a fundo. A gente escolheu o GURPS como sistema. Acho que também era um pouco de... Era o sistema... Se tornou, depois de um tempo, o sistema mais popular no Brasil por um tempo. O GURPS. Acho que até apareceu Vampiro, Foi. Eu lembro, tipo, a gente viu um ranking das mesas registradas no Encontro Internacional, que eu nunca ia. Você nunca foi? Fui, mas demorou. Demorou. Era muito longe. Acho que a primeira vez que eu fui foi no Galpão Fábrica, naquele ano. 98. O Mike Pondsmith. Isso, do Cyberpunk. Foi. Castelo Falkenstein. Exato. Então esse foi o primeiro. Mas até lá a gente começou a jogar, eu já estava jogando há 3 anos nessa coisa de... A galera trazia e a gente pegou o GURPS como xodó, assim. Foi o que a gente mais jogou naquela época. E aí você jogava o quê? Tudo? Ou era GURPS Fantasy? Não, então, a gente fazia um esquema do tipo especializações. Cada um encontrava um suplemento e ficava a referência
daquele suplemento. Então tinha o cara do GURPS Super, tinha o cara do GURPS Fantasy e tinha um cara que não sei como pegou, eu não sei até hoje, mas ele conseguiu uns TXTs de que já estava rolando pra internet, né? mas nos Estados Unidos era na internet, porque Tá. o seu nome, aí eu já não sei se, de novo, eu não sei a origem disso, mas eu acho que o Steve Jackson tinha um BBS, um negócio assim, uma newsletter e tal, e rolava um monte de adaptação gringa e tal, em TXT, não era PDF, não era nada. Que depois a Steve Jackson Games colocou isso no GURPS Archive, que eu acho que tem até hoje. Entendi. Então tinha o cara do GURPS Star Trek, mano. Então, então a gente não tinha nenhum suplemento, mas a gente tinha todos também. Então tinha dúvidas. Você virou especialista em quê? Eu virei especialista de módulo básico, porque por muito tempo eu fui o... Mas eu acho que depois eu me aprofundei no Fantasy. Tá. Você chegou a pegar a onda do vampiro, lobisomem? Então, sim. Aí eu era dos lobisomens mesmo. Tá. Tipo, eu joguei... A gente começou a jogar lobisomem 96, 97. Agora já não sei. Aqueles velhos que não lembram os anos certos. Mas esse foi a gente não curtia vampiro. Por quê? Porque a gente curtia lobisomem. Tá bom. Então... Vocês são do campo, né? Exatamente. Não, então... Do campo é São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Eu acho que era mais pela falta de oportunidade mesmo. No sentido de... a gente digerir aqueles livros e começar a jogar alguma coisa, até mobilizar a galera toda. A gente não perdia muito tempo com que a gente não tinha muito... Tá. Então, acabou, eu acho que também foi uma questão de... aleatório, caiu o lobisomem de Natal, a gente ganhou. Poderia ter vindo mago, poderia ter vindo vampiro, que aí exato. Ia ser aquilo. E com o tempo aí vem aquele momento que é a faculdade, sim, que aí o grupo se desfaz ou não? Exato, e não foi diferente do... E você foi para Presidente Prudente, bem longe de qualquer pessoa que eu conhecia. E lá eu joguei, passados os 2000, eu já estava no D&D terceira edição. Tá. E o D&D então veio posterior? Eu tinha a caixa... Tá, a caixa da Grow. Da Grow. Mas nunca foi o nosso RPG assim, nossa... Ele era bem limitado em comparação de material. Sim, né? Sim, a gente tinha... Em português, pensando... Mas a gente, assim, eu lembro que o grupo da escola era um e o grupo da rua era outro. Tá. Aí o grupo da rua se apegou muito ao AD&D. Tá. Só que eu particularmente sempre preferi outros que não D&D. Tá. Até a terceira edição, que aí eu fui, não digo obrigado, ninguém é obrigado a nada, mas foi aí que a gente foi no... E foi Presidente Prudente. Sim. Eu queria saber de um aspecto seu, né, de onde vem Guilherme Taverneiro? Veio do fórum do Rede RPG, que o apelido era Taverneiro Louco, porque ninguém usava o nome verdadeiro na internet nos anos 90, 2000. E aí eu pus o meu primeiro nome na frente, mas aí ficou Guilherme Taverneiro, mas também pra me diferenciar, tipo, meu nome na vida real, eu e tal, não quero... Porque também a gente meio que ficava no armário, né? Tá. Em termos de... Eu não falava abertamente que eu jogava RPG. Não era tão... Não pelo lugar, mas por tudo que aconteceu também. De Ouro Preto... A gente vê nem como estranhos, assim. Eu lembro que a gente tirava xerox das fichas de personagem no xerox da biblioteca. E a moça lá da biblioteca era evangélica. E ela podou, entendeu? Do tipo, sai daqui. Sendo que até a semana passada ela adorava a gente por lá. E quando teve o crime... Sim. Vocês... Então, é um pouco disso. E aí você tem que dar muita explicação do que é isso e tal. Não era algo que... Queria saber um pouco sobre como que era a dinâmica de fórum. Porque hoje é uma outra realidade, né? Mas... Você conheceu pessoas
debateu, viu polêmicas? Naquela época as polêmicas eram brigas entre sistemas, né? Tinha os Flame Wars do tipo, como o meu jogo é muito melhor que o seu. Do tipo, eu jogava, é a mesma coisa que eu chegasse e falasse, eu jogo GURPS e D&D é uma porcaria porque usa classes. Aí tipo, fica toda uma discussão em torno do que é o quão útil é usar classes ou não. E normalmente eram discussões, como tudo na internet, que não levavam a lugar nenhum. Tá. Mas tinha os Flame Wars, mas também tinha muita coisa do tipo Play by Forum, que se jogava. Você jogava? Eu jogava mais no Mirk. Tá. Explica o que é Mirk, muita gente não tem a menor ideia do que seja. Mirk é um programa de... é um chat, é um programa de chat em que você entra num servidor e naquele servidor tem uma lista do que eles chamavam de canais e tinha canal para cada tema. É como se fossem as comunidades do Orkut. Mas você tinha um perfil que se mantinha ou não? Ou você Tinha que entrar sempre com... Não, era um usuário seu que você registrava e tinha senha. Então, você poderia entrar sem registrar também. E era só texto? Era só texto. Era bate-papo wall puro, assim. Você entrava na sala, numa sala que tinham as pessoas e elas estavam jogando RPG. E aí você fala, quero jogar... Quero jogar, mas não tinha rolagem de dados nem nada. Assim. Você chegou a narrar lá ou não? Uma vez, mas não... O problema do texto era digitar tudo aquilo. Era bem mais fácil escrever eu ataco com machado do que escrever toda uma cena. Então tinha um pouco disso. Eu mais joguei online do que mestrei. E em fórum também? Fórum, sim. O fórum que você tinha que entrar todo dia no fórum? Você tinha que... Não, a gente... Pelo menos que eu não entrava todo dia. Era mais um lance de resolver cenas. Tá. Alguns fóruns tinham o lance da rolagem de dados, que eles permitiam, tinha mecânica lá de rolagem. Mas era aquela coisa, aquela variação do jogar por correios, assim. Tipo, era postagem por postagem, a história ia se resolvendo. Era muito mais redação coletiva do que jogo mesmo. E isso Tá. Então é muito diferente do que você sentar e jogar com os amigos. Ou até sim. Hoje os sites... Hoje o jogo online é outra coisa também. Né? Hoje é praticamente um jogo, né? Você tem aplicativo para dados, você tem... Eu joguei recentemente D&D. Sim. É uma diferença. Na verdade, aquilo era uma alternativa no sentido, já que eu não posso jogar RPG, eu vou jogar isso aqui que me lembra um pouco RPG. É a mesma semântica, né? É algo parecido, mas que assim, é só pra matar a saudade, sabe? Não era nada que desse pra, na minha opinião, pra levar muito a longo prazo ou ter uma experiência de jogo. Porque tem isso, RPG, tudo bem, a gente contava história da mesma forma que a gente contaria numa mesa, mas não tinha dinâmica de jogo. Do tipo você pegar e jogar o dado e você ver que foi mal e ter aquela... Você olhar pro mapa... não era uma experiência de jogo. E aí depois, passando por todo esse processo, você termina a faculdade, volta para São Paulo e volta a jogar. Continua jogando. Não, aí na verdade eu fiquei um tempo paradão, assim, sem jogar, só trabalhando, no sentido de, tipo, não tinha nenhum contexto da galera querer jogar RPG. Só depois de muito tempo que eu mesmo falei, bom, eu acho que eu não vou encontrar ninguém pra jogar RPG no sentido, tipo, não vão ser aquelas mesmas pessoas, eu não vou chamar aquelas pessoas de... A gente tentou fazer isso uma ou duas vezes. Mas aí cada um tava num... É melhor ensinar mesmo as pessoas do que tentar reunir quem já conhece o jogo. Criar um novo grupo... E criar um novo grupo era mais fácil depois que a coisa toda do nerd se tornou... Você já não precisava mais... RPG não era mais coisa de outro mundo, sabe? Ficou mais palatável, sim. Né? Bem mais. E nesse sentido, uma coisa que eu não contei e que o Guilherme vai contar, se ele não contar eu conto, ele escreve também e ele tem uma página que ele posta, só que ele não posta só jogos, ele posta comentários, análises, reflexões sobre jogos, sobre experiências. Então,
Em que momento que você decidiu abrir uma página de RPG? Tá, foi quando eu tava desempregado e aí não tinha nada. Tá. E aí eu abri aquele blog e, assim, já com a ideia de criar um sistema. Mas, assim, era meio sacanagem, porque eu não jogava o meu próprio sistema. Não porque eu não... Simplesmente porque eu não tinha grupo. Você não tinha grupo. Mas você não queria parar de... RPG seria ainda era o seu hobby, mas você não conseguia jogar. Exatamente. Da mesma forma que o Play by Forum servia para tampar a lacuna de não poder jogar RPG, eu resolvi escrever um RPG, regras de RPG, e um blog para falar sobre isso. Então é uma maneira de me comunicar, ainda que por muito tempo eu era o meu próprio leitor, que é um pouco esquisito, mas você escrevia mesmo? Mas eu escrevia mesmo assim, para mim mesmo, sabe? Mas já ali começou uma preocupação do tipo de criar um sistema que eu pudesse, eventualmente, se alguém aparecesse e quisesse aprender a jogar, o que eu... Inclusive o link do site está na descrição do vídeo, né? Então, estará lá. Só que você escreveu outro, quando você escrever, como se deu? Por que você não fez um cenário, um livro só e você começou a... Quantos livros tem lá? Agora, bom, tem o Módulo 6 RPG, tem o Destinos Imaginários com um suplemento, tem o The Witch Hack, tem umas Masmorras Esquecidas. Tá. 5 livros. 5 livros. E você teve aqui, que era o... E tinha o próprio Nereus RPG. O Nereus. Que o Nereus começou nessa época já, lá atrás, que eu queria substituir o GURPS. Tá. Até porque o GURPS estava no Brasil... já estava... sem publicação, sem... E era uma coisa do tipo... é um negócio... A ideia sempre foi... vamos jogar RPG. Então tá aqui a ficha, faz, joga, beleza. Então, sabe isso aqui que a gente acabou de jogar? Se você conseguir dois dados de 6 faces do Banco Imobiliário, você entra na internet, pega isso aqui e joga o resto da sua vida. É isso, não precisa de mais nada. Esse era o Nereus. Esse era o Nereus, era a ideia do Nereus, e ele não se apoiava em nenhum sistema ainda. Era um negócio próprio. Tá. Que lembrava, óbvio, o GURPS. Que era a ideia de você, a sua própria dificuldade de conseguir jogador. Sim, imagina exatamente. Para quem fez personagem de GURPS alguma vez na vida, você marca um dia para fazer personagem e um segundo dia para jogar. E eu nunca sei por que as pessoas sentem falta dessa época, porque... É porque as pessoas tinham tempo. Mas mesmo com o tempo eu não gostava. Porque eu lembro até hoje da primeira vez que a gente foi jogar D&D terceira edição, com aquele grupo de AD&D, que foi uma das poucas vezes que eu mestrei D&D terceira edição. Eu jogava Imprudente, mas um dia a gente se reuniu em São Bernardo e todo mundo era veterano em AD&D. Aí a gente levou 4 horas para criar o personagem, a gente já não aguentava mais, a gente não jogou mais nada, eu voltei para Prudente, a gente não se divertiu. Então eu não sei, assim, a gente tinha tempo... eu nunca vi muito futuro nessa questão de por que os jogos têm que ser dessa forma. Era melhor ter jogado 3D&T. Tá. Melhor ter jogado Aventuras Fantásticas. Então, 3D&T é o mérito desses sistemas eram esses. E falam, não, porque você é um jogador casual. Não, a gente é um jogador que quer jogar por muito tempo, mas a gente não tem tanto tempo assim. Então, não sei, não era tão... Nunca foi. O Nereus já... O Nereus era uma tentativa de romper com isso. Sim, porque tinha aquela coisa você tem poucos pontos para distribuir entre poucos atributos e poucas perícias e tal. E o Nereus ainda está lá no site? Não, eu tirei, porque aí eu comecei a usar sistemas abertos. Tá. Então tem o Fate, tem o sistema D6, tem o próprio D20, todos eles são lançados sobre a OGL. Então você pode criar, que é o que o Tormenta fez.
Ele não precisou esperar o humor do mercado americano para o título vir para cá ou permanecer aqui, ou até mesmo ignorar a existência do D&D quarta edição, por exemplo. Não, pega e faz seu próprio jogo. Então foi aí que eu comecei a pegar alguns sistemas abertos e um deles era o Fate. Tá. Era não, é. E aí eu fiz uma edição do Nereus baseada em Fate. Que ficou muito complicado, então eu caí na minha própria armadilha. Tá. Ficou muito inchado, inflado. Então eu criei uma versão mais simples. Quando eu criei a versão mais simples, eu tirei, o Nereus virou apenas o nome do blog e aí eu criei o Destinos Imaginários. Que tá, aí sim, esse está Que é no site. a fantasia medieval, né? Então, o suplemento, o único suplemento do Destinos Imaginários é a minha tentativa do tipo, vamos jogar aqueles jogos de aventuras fantásticas usando o Fate. Que é o Ruínas Perdidas e Jornadas Fantásticas.